E aí pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira ou não queira, em mais um vídeo aqui para vocês. Olha, a última forma em relação à última informação que eu havia dado a vocês, né? Que tinha dito que seria o último vídeo lá de agentes públicos. A pedidos, eu fiz mais um, e esse sim será o último, tá? Embora eu pudesse levar mais tempo, né, gravando aí a 8.112, nós colhemos alguns pontos. Claro que a lei são inúmeros artigos e o objetivo não é esgotar a lei, tá? Não dá para fazer, obviamente, em um vídeo. Mas vamos tocar em alguns pontos, tá? Alguns pontos importantes, uma espécie de aquecimento para futuramente, quem sabe, gravarmos o Estatuto dos Servidores aqui, tá? O da 8.112, o Estatuto da União. Daqui a pouquinho voltamos. Bom, então vamos lá, né? Agentes públicos, quarta, agora sim, última parte. Vamos falar algumas coisas sobre a 8.112/90, certo? A lei tem mais de 200 artigos. Como eu havia dito anteriormente, não é nossa pretensão, em um único vídeo, esgotar essa lei, tá? Ela é bem rica. Nós já tivemos a oportunidade de fazer um livro comentando esta lei. Eu já gravei em outras oportunidades, em outras plataformas, essa lei toda. Só que agora é só alguns pontos, tá? Só algumas dicas aí para vocês, tá? Lembrar aqui, ó, 8.112, ela é de 1990, é uma lei federal. Ela não se aplica aos estados, Distrito Federal e municípios, certo? Embora em alguns concursos estaduais e até municipais, pasmem, o edital de concurso pede para o candidato estudar essa lei. Sempre vou falar isso, deixar registrado que isso é um absurdo, já que o que está aqui nesta lei se aplica apenas aos servidores públicos federais. Bom, aqui uma sequência muito interessante, quem passa no concurso público. Uma vez nomeado, número 1, você tem a posse. Depois da posse, você tem o exercício. Da nomeação para a posse, você tem 30 dias corridos, tá? Por que não são dias úteis? Porque a lei, para fixar que seja dia útil, para dizer que tem que ser dia útil, tem que estar lá amarrado, tem que estar dito, tá? Tem que estar no corpo da lei. Se não tiver, são dias corridos. Então, da nomeação para a posse, 30 dias. Da posse para o exercício, você tem, estamos falando, repito, da 8.112/90. Se você vai fazer um concurso estadual ou municipal e tiver o seu respectivo estatuto, estude por lá. Mas, ó, da posse para o exercício, você só tem 15 dias, perfeito? Aqui também, dias corridos. O que acontece quando a pessoa nomeada não toma posse dentro do prazo estabelecido? É tornado sem efeito o ato de provimento, ou seja, o ato de nomeação. Provimento, você já sabe, é o preenchimento do cargo. Nós temos várias formas, no artigo 8º, várias formas de provimento, que a gente vai falar daqui a pouquinho, no artigo 8º, mas a pessoa nomeada que não tome posse dentro do prazo, ela é tornada sem efeito essa nomeação. Nomeação, lembro, que é a única forma originária ou primitiva de acesso a cargo público. Bom, tomou posse. A partir daqui, ó, torno-me servidor público. Quando é que eu posso ser considerado servidor público? Com a posse. Porque na posse eu sou investido no cargo. Investidura é sinônimo de posse, tá certo? Agora, a posse não é um ato personalíssimo. Vou repetir de novo. A posse não é um ato personalíssimo. Por quê? Porque uma outra pessoa, um terceiro, pode tomar posse no seu lugar. Para isso, você vai fazer uma procuração, vai passar para ele uma procuração específica, uma procuração registrada em cartório, para que essa pessoa tome posse no seu lugar. Perfeito? Por que não é personalismo? Porque um terceiro pode realizar este ato em seu nome. No caso, através de uma procuração específica. Perfeito? Agora, tomei posse.
tá? Mas não entrei em exercício, aí a lei estabelece que você será exonerado. É uma das formas de exoneração de ofício que nós temos, perfeito? Bom, comecei a trabalhar, começou o estágio probatório. O estágio probatório começa a contar a partir do primeiro dia de exercício. Esse estágio probatório, que existe uma certa polêmica, né, em alguns concursos, se ele é 24, 36 ou 3 anos. Gente, o texto da lei consta 24 meses. 24 meses, tá? Na minha modesta opinião, não pode ter outro resultado lá na questão que você vai marcar, senão o 24 meses. Mas espera aí. Como é polêmico, você ainda encontra algumas organizadoras e alguns concursos colocando ao invés de 24, 36 meses, que, repito, na minha opinião, pode ter alguma portaria que seja, mas vai de encontro o que a lei está estabelecendo, perfeito? Agora, cuidado, outra observação a ser feita. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, tá, que o período de estágio probatório deve coincidir com o período em que você precisa adquirir estabilidade, portanto, 3 anos. Então, na minha opinião, se tiver alguma questão que peça o prazo do estágio probatório, se for segundo a 8.112, 24 meses. Se for segundo o Supremo Tribunal Federal, entendimento jurisprudencial do Supremo, você vai marcar 3 anos. Ao final do estágio, ou mesmo, segundo a lei, 4 meses antes, é feita essa avaliação de desempenho. E da avaliação, ou você conseguirá a estabilidade sendo apto, ou será exonerado, certo? Se você for inapto. Artigo 20, parágrafo 2º, uma das formas de exoneração também de ofício aqui. Então você veja aqui, ó, tendo tomado posse, não tendo entrado em exercício dentro do prazo, você é exonerado de ofício. Aqui outro caso também em que você é exonerado de ofício, certo? Artigo 20, parágrafo 2º, é a inaptidão no estágio probatório. Outro ponto a considerar, quais são os critérios de avaliação desse estágio probatório. Muda de lei para lei, mas quais são os relativos ao federal? Aqui uma dicasinha, ó, Cida reproduz. C, capacidade de ser ativa. D, disciplina. A, assiduidade. Responsabilidade. Produtividade. Esses são os critérios de avaliação para o servidor público federal, tá bom? Agora voltando para cá, esta lei, vocês sabem, está relacionada ao regime estatutário da União, certo? E também das autarquias federais, inclusive as de regime especial e as fundações públicas também federais. Lá você encontra a questão do cargo, que seria o cargo, está ligada à questão do servidor, enfim. Essa nomeação é uma das formas de provimento, que é diferente da vacância. Formas de provimento, a lei reversão, para ajudar vocês, a palavra-chave é aposentadoria. Então só acontece a reversão se na questão você tiver alguma coisa relacionada à aposentadoria. No caso do servidor federal, ou aposentadoria por invalidez, ou aquela situação de arrependimento, onde a pessoa se aposentou e se arrependeu. Aí tem as condições ali no interesse da administração para você voltar. Reintegração, palavra-chave, demissão de servidor estável. Pega a questão, se disser forma de provimento, envolvendo retorno do servidor demitido, servidor estável que foi demitido e que conseguiu anular e voltar, é reintegração. Recondução, retorno do servidor ao cargo anterior, tá? Retorno é a palavra-chave aqui. Readaptação, está ligada à limitação, à doença, né? Uma limitação física ou mental que impede você de continuar a desempenhar as funções do cargo, certo? Normalmente, numa situação dessa, você seria aposentado por invalidez, mas a readaptação vai tentar encaixar você numa outra situação. Claro que tem as condições que são estabelecidas pela lei. Promoção, está ligada a níveis. Só há promoção, gente, tá? Para cargo efetivo, não há promoção para cargo comissionado. E a primeira promoção que você vai ter é ao final do estágio probatório. A promoção
e a readaptação tanto são formas de provimento como são formas de vacância. Está aqui, ó, quais as formas simultâneas de provimento e vacância. Você tem a promoção e você tem a readaptação, perfeito? Bom, as formas de vacância nós já demos aí o bizu para vocês. Todo padre quer ser policial federal, eu já tinha dito no vídeo anterior. Uma delas, muito importante, claro, é a demissão, que por sua vez não deve ser confundido com a outra forma, que é a forma de exoneração. Demissão é a única forma de vacância punitiva, tá? Exoneração não é forma de punição. Demissão só pode acontecer se for de ofício, ou seja, o Estado demitindo. Você não pode pedir demissão, certo? Você pede exoneração, perfeito? Bom, o que mais nós podemos colocar aqui, ó? Tríplice responsabilidade do servidor, encerra aqui essa tela. Segundo a 8.112, o servidor público responde em 3 áreas. Na área civil, se causar algum prejuízo; na área penal, se cometer algum crime ou contravenção; e na área administrativa, se praticar alguma infração administrativa, que está ligada aqui aos seus deveres ou às suas proibições. Por exemplo, retirar objetos da repartição sem autorização de seu chefe imediato, você é punido aí com advertência. A corrupção, que leva à sua demissão, e aí vai, tá? Há situações que tanto são infração administrativa como são crimes. A corrupção, por exemplo, imagine que uma pessoa, preste atenção aqui, ela esteja respondendo a um processo de corrupção, que tanto é crime quanto é a parte administrativa aqui, também pode levar à sua demissão. Pois bem, se na área criminal, se na área penal, tá? Você que está sendo processado por corrupção, se você conseguir ser absolvido por essas dois causas aqui, ó, você já deve ter baixado aí, como eu recomendei, já deve ter o esquema no seu caderno ali. FINA. O que é FINA, professor? FINA é fato inexistente e negativa de autoria. Vou repetir: fato inexistente, negativa de autoria. Então o que é isso? Se você está se respondendo na área penal e na área administrativa pelo mesmo fato, e veja que isso pode acontecer, tá? Essas responsabilidades são independentes e podem acumular-se. Agora, se você conseguir ser absolvido no campo penal, ou provando que o fato foi inexistente, ou provou que você não foi o autor, aí vem a negativa de autoria, então você se livra aqui da responsabilidade administrativa, porque a penal, ó, vai fazer com que isso aconteça. Então a repercussão penal só acontece no campo administrativo se você provar no campo criminal aqui que o fato não existiu ou que houve a negativa de autoria, tá? Toda essa parte da tríplice responsabilidade está no artigo 121 ao 126, se eu não estou enganado, 126A, perfeito? E fechando aqui, ó, dá uma olhadinha lá na questão das proibições, porque para cada proibição lá que está no artigo 117 tem uma punição específica, tá? Como eu falei agora, se ausentar da repartição, outra situação, se ausentar da repartição sem autorização do seu chefe imediato, pode levar também a sua advertência. Então, para cada situação daquela do 117 tem uma punição específica, beleza? Bom, gente, com isso nós fechamos essa parte de agentes públicos. Se eu tiver que gravar mais alguma coisa, vai ser a parte sobre 8.112, mas não será agora, tá certo? Então aí já tem informação mais do que suficiente para vocês. E o próximo assunto que gravarei será a lei de improbidade administrativa. Vamos conhecer um pouco da LIA, a lei que combate os atos ímprobos, os atos desonestos, né? Valeu, pessoal. Um abraço, não esqueça de se inscrever no canal e ajudar o professor. Valeu!